Olá, noivas e noivos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mary. Meu nome é Eduardo Vespa e hoje nós vamos falar sobre identidade visual e papelaria fina para casamentos. E para me ajudar nesse assunto, eu estou recebendo a Camila e a Fernanda Valentini. São irmãs? Sim. E sócias da... Estúdio Pinas. Eu tava com medo de falar o nome errado, então eu falei, vai que eu falo errado, a gente tem que falar de... Muito bem-vindas e obrigado por vocês estarem aqui, viu, meninas? A gente que agradece o convite. Todo episódio eu sempre falo, vou começar pelo começo. Como que começaram o estúdio? Como quer começar? Pode começar. Ela é ótima nessa história. Começou, eu já trabalhava, né, com papelaria de casamento há mais de 5 anos. E aí, quando a Ká casou em 2017, na verdade, a empresa que eu trabalhava era bem focada para casamento mais clássico, não tinha muito liberdade para criação. E eu sou formada em design, né? Então, para mim era muito legal ter essa liberdade para poder criar coisas legais, diferentes. E aí, no casamento dela, ela falou, ó, carta branca para você fazer o que você quiser. E aí, até ela sugeriu, falou, faz no Instagram, começa a postar a partir do meu casamento e alguns outros convites ou papelarias que você faça fake mesmo. E aí eu comecei assim, e foi amiga de amiga, e depois blog, comecei a entrar em contato, a gente começou a fazer algumas coisas diferentes, porque a ideia era ser algo criativo, fora da caixinha, e cresceu, né? E hoje a gente tá com um estúdio com 7 pessoas. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no Ipiranga. A Fernanda foi bem pocket, assim, na explicação, Você né? viu? Não, tem que ser muito longa? Não, mas faltam detalhes, com certeza. Eu entrei no meio do caminho, assim. Eu não entrei com a Fernanda no começo. A Fernanda foi a grande elaboradora do estúdio. E eu entrei no meio do caminho para ajudar a irmã mais nova. Sabe como é, né? Sim. E... Aquela responsabilidade de irmã mais velha. Exato. Aquele pedido do tipo assim, nossa, tô precisando de ajuda. Você não quer me ajudar nessa área criativa? Não é nem o pedido, é uma convocação, né? Total. Aí fica aquela coisa, aquela emoção, né? Ai, será que eu ajudo a irmã mais nova? Aí eu entrei nessa empreitada com ela. E desde lá o estúdio mudou bastante. Todo o pensamento, formulação, missão e visão da empresa mudou bastante coisa. Mas um crescimento rápido para uma empresa de 6 anos, 5 anos. 5, se for contar oficialmente. 5 anos com o escritório, 6 anos de existência, porque nesse meio tempo a Fernanda ainda trabalhava nessa outra empresa e usava o estúdio como um freelance, né? Então ela meio que dividia seu tempo. Oficialmente, sim. Mais ou menos isso. Eu entrei no Instagram de vocês, então eu vi muita coisa que vocês fazem ali. Então eu tava até com medo de perguntar tudo que vocês fazem, porque eu acho que haja produtos. Mas quais são os carros-chefes, assim, das coisas que vocês fazem para casamento? Assim, a gente diz que o estúdio ele é um estúdio de design, né? Então, não somos só voltados para casamento, embora ele seja o principal, né? O carro-chefe do casamento é o estúdio nesse quesito, mas a gente faz convites, lembranças, lágrimas, cones de pétala, presente de padrinho, monograma. Exato. Isso focado para casamento, né? E aí, corporativo, a gente faz gift, identidade visual, enfim, apresentações. É bem amplo, assim. É muita coisa. Na verdade, a gente fala, a noiva pensou em alguma coisa criativa, a gente topa. A gente não tem barreiras, tem alguma coisa que vocês não fazem? Não, a gente faz tudo. A ideia é não limitar o cliente nesse sentido. A gente é um estúdio de design para fazer o que o cliente desejar. E qual a importância dos noivos terem uma identidade visual pro casamento deles? Quer que eu responda? É que são dúvidas que eles normalmente têm, principalmente quando eles entram em contato com o estúdio, porque eles têm uma ideia de identidade visual como só algo voltado à impressão, a convite. Então, sempre o pedido de orçamento é, eu gostaria de uma identidade visual de casamentos. E sempre olhando só para o papel. E a gente fala que identidade visual não é só o papel, né? Então, quando eles nos procuram, a gente tenta formatar a mente deles para esse mundo de identidade visual. Então, eu sempre dou um exemplo voltado à marca. Quando você encontra uma marca, como a Nike, sei lá, ela vai ter um perfil de uma persona ou um cliente final que ele deseja atingir, uma idade, um estilo, uma cor, um padrão, um nível de excelência, o detalhe. Então, você identifica a Nike por aquele perfil de pessoa. Quando a gente fala em casamentos, é a mesma coisa. Qual que é a identidade visual do seu casamento?
quem é você, quem é o casal, quais são os seus hobbies, seus gostos pessoais. Quando vocês escolhem uma fazenda, qual é a experiência que você quer fornecer para o seu convidado? Você quer que seja um casamento intimista? Um casamento ostentação? Você quer algo sofisticado? Você quer algo mais sensorial? Você quer uma paleta mais sóbria? Você quer trazer alegria para o casamento? Você quer... Então, esses detalhes formam uma identidade visual, não é só a papelaria em si. Então, quando o noivo e a noiva chegam pra gente fala assim, vamos conversar primeiro o que é uma identidade visual para você, e a gente formata isso. Eles acham que às vezes é só o logo, sabe? Não, Faz só o logo para mim. Essa é a minha próxima pergunta. Onde está englobado a identidade visual dos noivos dentro do casamento? Tá na decoração, tá no buffet, tá na música que vai tocar, tá nas vestimentas, até no traje. A gente sempre fala, seu casamento vai ser um casamento com estilo mais moderno, o vestido da noiva não pode ser escolhido de forma muito pontual. Vai ter que ter essa linguagem estética para que tudo seja literalmente costurado um fio de ouro. Então, qual é a experiência que você quer que o seu convidado chegue e fale assim, nossa, que casamento diferente, tudo parece que é organizado visualmente, é harmônico. Então, o vestido da noiva e o terno do noivo não foi pensado separado do buffet e da comida e dos acessórios, das louças que são servidas, da decoração, tudo conversa. A papelaria, ela também faz parte da decoração, então não é uma coisa pontual, cheia de frufrus, então ela também faz parte de uma cenografia nesse contexto, e aí que parte para um casamento que é diferenciado e que torna tudo mais especial para aquele casal. Pelo que você falou, vocês têm que ter um alinhamento muito grande, tanto com a decoradora ou com o cenógrafo, né, para poder fazer isso. Como que funciona esse trabalho? Eles procuram vocês? Quem que normalmente procura? Normalmente os noivos entram em contato com a gente, e aí a gente tem 3 formas, né, de trabalhar no escritório, até porque a gente atende noivos que estão em vários períodos do casamento. Tem gente que chega e não tem absolutamente nada, fala, só fechei o local do casamento, e agora eu quero começar a ver essa parte de identidade visual. E tem noivos que às vezes já tem tudo, e falam, Fernanda, só preciso fazer a impressão do menu e da lembrancinha. Então a gente dividiu, né, o nosso trabalho segmentou para poder atingir a maior quantidade de público, né, em relação a isso. E uma das partes que a gente fala bastante assim, sobre identidade visual, a gente faz uma reunião de briefing com os noivos, e a partir daí a gente começa a fazer um mood board, coletando o máximo de informações possíveis sobre ele. A gente faz esse mood board e aí a gente começa o processo de criação. Então, desenvolver o monograma, desenvolver a paleta de cores, desenvolver essa parte de projeto de decoração, muitas vezes que a Ká falou. Então, parte de 3D, a Ká é arquiteta, eu acho legal falar sobre isso. Parte de 3D de mesa, como que tem que ser o arranjo. Vocês fazem, inclusive, essa parte de 3D para eles? De criação Sim. de projetos, sim. Que legal. Porque a ideia do estúdio, ele atende de uma forma bem diferente de outras conviterias. A gente atende o cliente não somente na parte de impressão. A gente acredita muito que um casamento é melhor concebido quando uma cabeça pensante desenvolve todos os detalhes de um casamento. Ao invés de parecer uma coxa de retalho, ou seja, cada um contribuindo com o seu estilo, e às vezes aquele casamento não orna, a gente acha que uma cabeça pensante ali, inicialmente, transformando o sonho daquele casal em algo palpável, do começo ao fim, faz mais sentido. Tipo, na hora do projeto final, naquele momento do casamento em si, as fotos mostram quão bem pensado foi. Porque nossa experiência anterior a respeito disso, logo no começo do estúdio, os noivos chegavam pra gente com o desejo de ter um convite bonito e, assim, por não saberem da área, ou às vezes não é a área de estética deles, às vezes é um advogado, um médico, eles não sabem se expressar. Eu quero um casamento rústico. Mas dentro do casamento rústico, dentro de um estilo, você tem várias coisas. Você tem, sei lá, o rústico que é um borro, o rústico que é somente sensorial, ou aquelas texturas naturais, mas você pode fazer um estilo mais tropical dentro do rústico, você pode fazer um estilo mais seco dentro do rústico, mas assim, tem vários detalhes que contam sobre isso. E a gente sempre achava necessário que o cliente não fosse colocado dentro de caixinhas de estilos. 5 estilos diferentes, moderno, minimalista, o rústico, o clássico. A gente achava que isso engessava o cliente. Então a gente achou que foi necessário uma mudança de atendimento para que a gente também entrasse no casamento de uma forma mais eficiente, em que eu pudesse colaborar pro sonho daquele noivo, daquela noiva, de uma forma mais efetiva e criativa, palpitando também, dando uma consultoria de como construir, não só na papelaria, mas no restante, para que tudo conversasse.
Então, o estúdio hoje, ele não é uma confeiteria somente que proporciona um convite que o noivo e a noiva buscou numa referência, já algo pronto. A gente desenvolve juntos. Então, o cliente sempre vai ter algo 100% personalizado para ele e combinando com o seu casamento, entendeu? E é legal também porque ele vai ter isso com antecedência. Então, normalmente, quando ele fecha a decoração, a decoradora vai apresentar um projeto para ele 3 meses antes do casamento. E se às vezes ele fecha o local e já fecha a identidade visual, ele já vai ter uma apresentação pronta com tudo que ele precisa para poder só executar o projeto com os fornecedores. Então ele vai pegar, mostrar a apresentação para a decoradora, eu quero assim, 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 assim que tem que executar. Praticamente ela faz um trabalho de execução mesmo do dia no casamento, sabe? E isso facilita até para os fornecedores entenderem o que aquele casal quer, o que ele espera, sabe? E qual a antecedência que os noivos têm que procurar vocês para ter tudo completinho, né? Não sair correndo e... Sim. O melhor dos mundos é pelo menos 1 ano antes. Mas é raro as pessoas chegarem com 1 ano antes do casamento, até porque tem gente que marca casamento faltando 6 meses. Mas a gente acha que é o ideal porque tem presente de padrinho que tem que entregar antes, save the date que você tem que mandar pelo menos 6 meses antes do casamento. Então, essa parte que a gente pede de projeto 1 mês e meio, 2 meses, então acho que 1 ano seria o ideal. Mínimo uns 8, 10 meses dá pra fazer tranquilo. Quais são os produtos de papelaria que não pode faltar em um casamento, assim, que são carro-chefes? Essencial, save the date, com certeza. Porque é um pré-convite que você manda, então, para evitar que seu convidado marque uma viagem, alguma coisa, você tem que mandar um save the date, uma antecedência. Convite, seja ele físico ou virtual, tem que ter, óbvio, para ter todas as informações do casamento. Ele é a primeira impressão que a pessoa tem da festa. Então, é super válido, aquele primeiro contato, ele traz toda a atmosfera que vai ter no casamento. Presente de padrinhos, se os noivos tiverem padrinhos, né? Mas é bem comum as pessoas darem um presente especial até para pais, para avós, esse tipo de coisa. E sobre papelaria do dia do casamento, que a gente sempre faz menu de bar, lembrancinha e as perfumarias, assim, a placa de boas-vindas, kit toalete, mas acho que de essencial mesmo, esses. Essencial, parece que é tipo coisa pouca, né? É. Vocês oferecem produtos 100% todos personalizados ou tem alguma coisa pronta entrega, assim, que vocês já tenham? Ou tudo não, a gente só trabalha com personalizados. A gente só trabalha com personalizados. Porque a intenção do estúdio é como se você estivesse fazendo uma encomenda de algo artístico mesmo. Então, a gente personaliza 100% tudo, até a construção de algo que a gente nunca fez. Então, o objetivo do estúdio não é a reprodução de um item ou vender de mercado, assim, unidades de pequena quantidade ou sem personalização. Tudo que sai do estúdio é personalizado, seja com um nome ou seja um texto completo, uma história. A gente tem até uma linha de semi-customizáveis, principalmente em relação ao convite. Então, às vezes a pessoa chega, vê no Instagram algum modelo que ela gostou e fala, eu quero esse modelo. Só que ainda tem o trabalho de personalização, de mudar a diagramação, escolha de fontes, enfim, estilo, às vezes muda a cor. Então, sempre tem um mínimo de personalização ali. Não tem como ser só, tipo, convite aqui, X, né? Falando em convite, hoje em dia o pessoal está indo alguma tendência mais a convite digital. Vocês também fazem essa parte de convite digital ou não, só papelaria? Fazemos também, embora ele seja estático. E a construção do convite digital, a gente tenta sempre fazer de uma forma mais realista, né? A gente acredita que esteticamente fica mais elegante, mas ele é estático. E as suas desvantagens é a questão que ele não vai nomeado, mas tem sido um crescente uso de convites digitais por causa da questão da sustentabilidade. Então, as pessoas estão priorizando esse tipo de convite, mas em compensação no casamento tem se investido bastante em detalhes. Então, a quantidade de personalizados dentro do casamento tem aumentado bastante. Não só mais os essenciais. Então, as pessoas estão indo... Eles não dão só uma lembrancinha, são várias lembranças. Tipo, é uma experiência. Aí, os casamentos hoje em dia são um final de semana. Então, você tem 3 momentos, 3 períodos. Ali vai aumentando o investimento nessa área de papelaria. E vocês atendem em qualquer lugar do Brasil? Sim. Até do mundo, isso é bem legal. Que a gente chegou a alcançar países, a gente olhava os casamentos gringo que a gente fala, nossa, nunca vamos fazer. E aí chegou super fácil assim pra gente, falou, nossa, que legal. Me dá exemplos pra onde que foram esses... A gente já faz muito casamento pra Itália, né? Então, na maioria das vezes, a noiva brasileira e o noivo não.
Então, ou então os dois são de fora, mas a assessora é brasileira, então acaba conhecendo o nosso trabalho. E aí a gente faz, então, muito pra Itália, a gente já fez pro Canadá também, Estados Unidos, Irlanda, vários, bem legal. Caramba, eu tô... Pô, porque assim, é muito detalhe com vocês. E aí vocês enviam isso via correio e aí como que vocês ajudam na montagem? Porque tem muita coisa, acredito que não dê pra mandar montada, né? Vocês auxiliam? Existem produtos nossos que são próprios para isso. Tipo assim, a gente separa os que a gente consegue vender para fora e os que não dá para vender para fora. Então, existe uma triagem sobre isso. A gente passa para o cliente: olha, isso aqui eu não consigo vender porque a chance de quebra ou o volume é muito grande, o custo não vai ser viável. Então, a gente passa isso um pouco antes para o cliente para ele viabilizar esse transporte e até na hora da criação. Por exemplo, quando a gente está com uma identidade visual que é de fora e o cliente deseja muito fechar com a gente, mas tem a questão do volume que vai ser levado para fora. A gente se preocupa em, às vezes, trabalhar com materiais que sejam mais fáceis de transportar. Por exemplo, uma placa de boas-vindas não vai ser de acrílico, vai ser, às vezes, em pano, e a gente faz uma flâmula grande. Às vezes, o convite em si não vai ser um convite de papel amassado, às vezes vai ser uma coisa mais fácil de transportar, que não quebre ou que, ao mesmo tempo, tenha uma rigidez o suficiente para ela não amassar, não passar. Então, a gente se preocupa até nisso, na hora de desenvolver a identidade visual, para que viabilize o projeto do cliente. Você falou que o convite também pode mudar. Existem papéis não, mas material mais... Como eu posso dizer isso? Mais consumidos? Assim, esse material aqui é o que mais sai de convite, ou não? Vocês têm uma variedade grande para papéis industriais, no geral, os convencionais de mercado, sempre com gramaturas maiores, porque a gente fala de convite, tem uma certa elegância. Por isso que a gente sugere para os clientes: não vão numa gráfica rápida tentar se arriscar no seu convite, porque às vezes é um tiro no pé. Mas a gente é um estúdio que não explora só materiais industriais de papelaria, né? A gente costuma trabalhar com madeira, com acrílico, concreto. A gente não fica limitado a materiais convencionais. Já fizemos convites de vários tipos de materiais. Então, até de chocolate. Até de chocolate. Como assim convite de chocolate? O convite, o texto impresso na barra de chocolate. Aí a gente brinca e fala que o convidado tem que tirar foto antes, né? Porque com certeza vai comer, senão vai perder o endereço. Pô, eu nunca tinha ouvido falar em um convite de chocolate. A gente já fez. Pô, sensacional, porque de vez em você jogar fora, você consome. A ideia do estúdio, a missão e a visão do estúdio é convites sustentáveis de forma não, obviamente, reciclados. Reutilização no geral. Então, a sustentabilidade nossa é reutilizar os convites. Então, talvez eu não vou conseguir fornecer para o cliente 100% sustentável na questão ecológica, mas é 100% aproveitável. Então, vou produzir um convite que às vezes vem em acrílico, mas aquele convite ele se transforma em algo que a pessoa possa guardar e que não seja descartado. É uma visão nossa de empresa e a gente gosta de, sempre que possível, utilizá-la, porque a gente gosta dessa questão do marco, da pessoa guardar, e tem esse apelo também do cuidado e pelo investimento também que a pessoa tem. E é um dos nossos diferenciais, porque são materiais que não são... são materiais nobres, então a gente acha que é legal ter esse cuidado de guardar e ter uma memória depois afetiva. Então já fizemos, por exemplo, convites que se transformaram em obra de arte na casa de uma pessoa. Então, essa é a ideia, sabe? Alguém que, tipo assim, chegou na sua casa e vê aquele convite exposto. Nossa, o que é isso? Que bonito. Então, era um convite de casamento. A gente gosta dessa experiência, sabe? Não, mas eu quero entender melhor como foi feito esse convite de chocolate. Como que... Porque, assim, é um negócio perecível, né? Você, deixar ele exposto no calor, ele vai derreter. Qual foi o cuidado que vocês tiveram que ter para criar? Vocês precisaram de uma empresa para ajudar? Porque é um produto delicado. Toda vez que a gente trabalha com parte de comestível, a gente faz com parcerias, com collabs. Chocolate é uma coisa resistente, né? Então, assim, essa é a facilidade de você trabalhar com chocolate. Ele tem uma validade de longo prazo. O maior trabalho ali foi a questão da impressão mesmo, para que você não danifique. É um convite mais sensível. Mas a ideia é que a gente construiu esse convite para um casamento que era numa fazenda bem rústica. Então, a gente colocou alguns nuts atrás. Tinha um apelo estético bem interessante. E foi bem elogiado na época, né? Foi uma coisa diferente. Ninguém tinha pensado nisso antes.
Mas sim, tem que ter todo um cuidado a questão de refrigeração. Não pode ser um casamento na parte do verão, porque senão derrete com facilidade. Então são casamentos que a gente pensa no momento certo. Por isso que essa idealização, sabe, do começo ao fim é importante. Porque a gente pensa até em que momento usar, sabe? Faz sentido fazer esse convite de casamento agora, no verão? Não, esquece. Vai ter que ser para outro cliente essa ideia, porque não vai funcionar agora, entendeu? A gente tem esse feeling. E uma coisa que é legal é que as pessoas topam as ideias. Porque a gente nunca tinha feito convite de chocolate, até a gente falar, vamos fazer alguma coisa assim? Confia que vai dar certo, vai ficar legal, sabe? Então a ideia foi de vocês. Sim, sempre. Às vezes a gente nem tem a foto para mostrar pro cliente, e aí a gente concebe, monta layout, enfim, e fala, olha, a gente vai estar pensando em fazer isso daqui. Você topa a ideia? A gente fazer, no fim das contas, vai ficar legal. Aí tem gente que fala, não, beleza, quero fazer super. E aí é bom porque a gente acaba criando coisas que vão pro Instagram e depois todo mundo fala, nossa, como ninguém tinha pensado nisso antes. E tem pessoas que às vezes são um pouquinho mais conservadoras, falam, não, vou seguir para um pouco mais tradicional. E a gente faz os convites que são normais também. Mas o que a gente mais gosta são os diferentões. Mas já teve algum pedido, assim, muito inusitado? Sei lá, meu Deus, como que a gente vai criar isso aqui? Já fizemos um convite que a moça pediu para que aquilo se transformasse num decorativo de casa, tipo uma flâmula. Ela tinha essa coisa meio hippie, assim, ela curtia, só que ela fazia questão que aquilo se transformasse num convite. E tinha que ter parte interna, texto e tal, e a gente ficou pensando, como que eu vou transformar uma flâmula num convite, E aí, no final das contas, a gente conseguiu transformar aquela flâmula num envelope que virava, tipo, lá meio que o negócio se desdobrava e virava, de fato, uma flâmula em couro e tal. Foi bem legal. É um projeto que a gente se orgulha, né? E o da bolsa também. Teve um que a gente fez que era um casamento na praia. E aí ela também queria essa ideia de reutilização e ela era toda blogueira, a menina. A gente falou, vamos fazer um convite que é uma bolsa de macramê? Então a gente fez todo, desenhou a bolsa, montamos ela e a parte interna tinha um saco que tinha o texto de um lado e aí você virava do avesso e aí virava uma bolsa para convidado usar. Porque a gente sabe que os homens não guardam muito convite, então não ia ficar tanto pro homem, ia ser mais para as meninas que recebessem. Só que a ideia é a gente fez uma costura interna para que ele fosse dupla face, porque a intenção não é só um convite, tipo assim, vai ter um texto, ninguém vai usar, mas a ideia era você realmente virar do avesso e aquilo virar uma bolsa real. Então as pessoas piram nessa ideia. Até hoje a gente vende ele bastante, né? Cara, quando a gente tava falando, eu tô vendo o Instagram de vocês aqui de novo, porque tem muita coisa legal. E eu vi que vocês criaram uma roleta. Sim, foi pro meu casamento. Foi pro seu? Eu casei agora em junho e eu e meu noivo, a gente gosta muito de jogos, né, no geral. E ele até, inclusive, coleciona baralho, sabe fazer mágica e tal. Então a gente queria muito que tivesse essa temática de jogos. Então, além de jogos no casamento, a gente fez essa roleta para ser interativa para os convidados. E, ao mesmo tempo, a gente fez alguns presentes do estúdio. Então, tinha lá abridor de garrafa, porta-passaporte, clutch, necessaire. Tinham várias coisinhas que a gente pegou do escritório. A gente colocou em sacolinhas e aí a gente colocou ganhe um mimo. Então, a ideia principal era as pessoas girarem a roleta, tipo um bonde de companhia, para ganhar o presente. Exato, exatamente. Só que quem não ganhasse, aí tinham as prendas, né? Então, várias engraçadas e as pessoas conseguiam se conhecer lá. Então, ficou bem legal. Foi um momento bem engraçado. A gente achou que nem ia fazer tanto sucesso quanto fez, né? Achei que a gente provou, literalmente. Foi uma experiência muito legal o casamento da Fernanda, porque a gente provou ser o cliente nosso. Tipo assim, como é a gente desenvolver uma identidade visual e aquilo ser aplicado no dia. Porque, de fato, quando a gente produz uma identidade visual para o casal e a gente constrói esse sonho juntos com eles, a gente não vivencia o dia, né? A gente é um dos poucos fornecedores de casamento que está lá no dia. A gente recebe fotos e cara, é gratificante demais ver isso e sentir isso, sentir essa alegria e ver o resultado final. Mas até então a gente nunca tinha participado de um casamento feito por nós, do começo ao fim. E o casamento da Fernanda foi isso. Tipo assim, a gente provou do nosso próprio veneno, literalmente. Então a gente sentiu o que é, cara, pensar desde o vestido, do penteado, do terno, das partes de descontração e de interatividade com as pessoas, a temática, porque a gente acredita muito que o casamento faz sucesso e tem um diferencial quando tem a ver com algo com os noivos. Então a gente usou totalmente essa temática dos jogos, mas sem ser brega, sem ser aquela coisa estranha, mas de forma muito elegante. A gente trabalhou essa questão dos jogos no casamento dela, então foi muito legal, foi muito diferente. E, de fato, entender também quais são os pontos positivos e negativos nisso, o que a gente precisava melhorar. Então foi uma experiência muito legal para como fornecedor e ver o quão funciona a questão de você
produzir esse tipo de conteúdo para uma noiva, que é como se fosse um manual, né? De como ter um casamento do começo ao fim bem costurado e bem criado. E funciona muito, sabe? E é legal também, porque se você notar, todos os casamentos, eles têm uma regra. Cerimônia, recepção, balada. Tipo, as pessoas comem, vão pra festa. E o que diferencia, às vezes, um convidado falar, nossa, aquele foi o melhor casamento que eu já fui na minha vida. Por quê? Ah, porque tinha tal coisa que era diferente. Ah, porque eles fizeram, sei lá, numeração de mesa com um chaveiro que era uma carta de baralho. Eu chegava na mesa e tinha... Você viu o meu Instagram. Sim. Eu queria entender justamente isso. Como pra quem não tá vendo, eu tô no Instagram delas. E tem um encontre seu assento com várias cartas de baralho e com chaveirinho. Exato. Tô tentando entender o que é, na verdade. Sim, a ideia... Tinha um mural, a gente separou as mesas, né? 2 mesas grandes comunitárias. E a ideia era ter lugar marcado justamente porque era uma mesa corrida, não era aquelas mesas redondinhas que a pessoa consegue sentar onde quiser. E aí, como tinha essa temática do meu noivo colecionar baralhos do mundo inteiro e tal, então a gente falou, vamos fazer alguma coisa com baralho. Então, as mesas a gente numerou com 2 naipes diferentes, então elas eram do 1 ao valete. E aí, a gente fez as cartas com o número que a pessoa tinha e o naipe dela. E aí, tinha um chaveirinho com o nome da pessoa. E aí, ela pegava, vamos supor, eu tô na mesa 2 de paus. Aí, ela vai até a mesa, encontra a numeração com o 2 de paus. E ela tem uma caixinha em cima do assento dela com bombons pintados à mão. E aí ela consegue levar de lembrança tanto o chaveiro quanto a caixinha. Então a ideia... Mano, isso aqui ficou pra eles. Então eles levavam o suplá do casamento que a gente fez personalizado. A ideia é que você faça uma lembrança, não só aquele bem casado ou o chinelo de fim de festa, sabe? É você fazer uma lembrança que eu consigo reutilizar, consigo levar o suplá pra minha casa e depois usar? Como assim? Consigo levar essa caixinha com um docinho e depois guardar a caixinha? Então, a gente pensou nesse sentido, nessa experiência do caminho que o convidado vai fazer, o que ele pode levar para casa. As pessoas saíam meio recheadas, né? Os casamentos que a gente costuma criar, a gente tenta desconstruir um pouquinho o formato tradicional, né? Então, assim, ao invés de ter uma estante com todos os docinhos ou os pães de mel ou bem casados tradicionais, que não estamos criticando, falando que isso aqui é errado. Não é isso. A desconstrução que eu digo é, tipo assim, tornar uma nova experiência, um novo momento para os casamentos, sabe? Então, trazer, às vezes, a lembrancinha para a decoração da mesa. Então, a lembrancinha dela ficou literalmente em cima do prato ali. O casamento dela inteirinho foi preto e branco. A lembrança era o único item colorido. E era como se fosse uma obra de arte. Então, os bombons eram pintados à mão, artesanal. E as cores foram escolhidas de forma proposital. Então, tinha um porquê, um contexto. Isso foi o que mais marcou as pessoas, porque, cara, quem que pensa que a lembrancinha tem que estar 100% ali em cima do prato, aquele suplá ia ser de presente? Conta-se toda uma história nessa experiência. Então, quem for no casamento, não esquece. E fica marcado para essa vida. Então, você vai falar assim, cara, esse casamento eu nunca vi em outro lugar. Talvez hajam mais bonitos, mais elegantes, mas sempre o marco do tipo assim, cara, eu fui num casamento que cada detalhe tinha um significado, entendeu? Então, assim, não existe certo e errado, desde que conte a história do casal, tenha a ver com o casal, não simplesmente cumpra regras ou esteja dentro de uma caixinha de estilos, que as pessoas pecam muito nisso. A gente sempre proporciona para os noivos histórias e momentos para serem contados. Esse casamento foi um, mas a gente faz vários, já teve outros incríveis também, que a gente falou assim, meu Deus, olha o resultado disso. É muito gostoso para nós, que somos criativas, trabalhar e ver o resultado daquilo, sabe? E ver os noivos satisfeitos e com casamentos incríveis também para contar, sabe? Mas pelo que eu tô vendo aqui, vocês devem ter muitos parceiros, por exemplo, essa coisa do bombom. Foram vocês que pintaram à mão os bombons? Não, foi uma empresa parceira. Foi uma empresa parceira, a Bilbon entrou nesse casamento topando todas as loucuras da Fernanda. E, nossa, ela foi incrível, parceiraça, e realmente talentosa. Ela topou fazer nas cores que a Fernanda queria. Foi tudo muito bem organizado visualmente. E ela falou, olha, Fernanda, vamos pintar dessa forma, lá na mesa do bolo vamos fazer de outra forma. E os sabores incríveis, tipo assim, ela escolheu cada sabor, não era um bombom, tipo, todos com gosto de chocolate, não. Tinha ali sabores intencionais, escolhidas pela Fernanda e pelo Jordan, tipo, sabores que faziam sentido para eles, do paladar deles. E as pessoas que foram no casamento, ali estavam pessoas que olharam tudo, todos os detalhes, até a comida que estava sendo servida era o gosto pessoal deles. Por isso que a gente fala assim, a identidade visual é só o convite? Não, até a comida que foi servida na ilha tinha o gosto pessoal deles. Tinha ali a mãozinha deles de forma elegante,
Mas tinha, entendeu? Tinha lá o milho que a Fernanda pira, né? A Fernanda adora um milho. Tinha milho O lá. milho Hoje eu também era falei. pintado. Não. Quem dera, né? Mas quem sabe um dia o milho pintado não rola lá. Só um milho verde lá, ali, de ser amarelo, fazer as coisas. Mas o Instagram de vocês é muito legal, de verdade, assim, dá pra pegar muita referência bacana, assim. Sim. E vocês falaram que vocês são em 6, né? Sim. A parte de gráfica, vocês também terceirizam ou é feita dentro de vocês? É parcial, né? Tipo, parte de impressão a gente costuma terceirizar. As montagens, finalizações, a gente faz com a nossa equipe. Então, a parte mais grossa, vamos dizer assim, é terceirizado. Aí a parte mais fina de acabamentos, porque a gente preza muito por qualidade, aí a gente que faz. Porque terceirizar isso não compensa. Então, por exemplo, se você vê uma caixa de padrinhos, a gente vai mandar cortar a laser, a tampa de acrílico e gravar. Mas a gente que vai dobrar a tampa, a gente que vai montar a cartonagem, a gente que vai montar os berços, ou um convite, a gente que vai colar, dobrar, colocar forro, selo de cera. Então, toda essa parte manual a gente faz no escritório. Toda a parte que exige máquinas muito grandes, aí a gente terceiriza. E até essa parte comestível que a gente estava falando, porque a gente não se arrisca a fazer isso, até porque tem que ter cozinha com um monte de regras e tal. Então, essa parte de chocolate que a gente está comentando é sempre por fora. Mas a parte de montagem, de finalização, a gente faz tudo lá. E qual foi o pedido que mais deu trabalho de montagem, assim, pra vocês? Falaram, não, a gente gastou Todos eles aqui. dão muito todos trabalho. dão muito trabalho. Imagina, mas teve algum específico que falaram, gente, achei que isso aqui a gente não ia acabar nunca. 2 vezes, eu acho. Um no final do ano que a gente trabalhou pro consulado da Suíça, que a gente fez Um calendário de advento do Natal, que, meu Deus do céu, a gente acho que dobrou, sei lá, umas 3, 4 mil caixinhas. Eram bandejas, e aí a bandeja de acrílico tinha 25 caixinhas, porque o calendário de advento você tem que ir do dia 1º até o dia 25, e cada caixinha tinha um Lindt de um sabor diferente, contava uma história da Suíça. E aí eram muitas caixinhas que a gente tinha que montar, e era meio que um prazo insano, assim, sempre um prazo muito insano. Tudo pra ontem, né? Exato. E uma mesa quilométrica, e caixinhas, e caixinhas, e caixinhas, muitas caixinhas. E também uma da bolsa de macramê que a gente tá falando, que foram muitas quantidades, né? Tipo assim, Sim. era uma demanda muito grande. Foi um corporativo, que normalmente corporativo investe em grande quantidade, né? Só que a bolsa de macramê a gente desenvolveu para presente de padrinhos, porque, assim, é um investimento maior. Então, assim, 10, 20, no máximo. Nesse dia do corporativo, a gente surtou. Acho que eram mais de 150 bolsas, e cada bolsa, só pra montar a estrutura dela, a gente levava, tipo, 2 horas pra fazer. Cada pessoa. Então, eu lembro que a gente ficou quase um mês inteiro, assim, todas as meninas fazendo. Extremamente artesanal, é um processo extremamente artesanal. Tem produtos no estúdio que a gente monta de forma muito conceitual. Então, por exemplo, essa bolsa. A gente sempre sonhou ela para padrinhos porque ela é trabalhosa, né? Não é todos os produtos que você vai ter uma lucratividade exorbitante, mas às vezes aquele produto ele vai fazer o seu nome. Tipo assim, ele é o nosso marketing, vamos dizer assim. A gente cria produtos para ser nosso marketing, para falar assim, cara, elas fazem coisas diferentes. Mas nem sempre são os mais fáceis. É por isso que a gente fala que, tipo assim, cara, se a pessoa não sair da sua zona de conforto, a confeiteria sempre vai ser só ali, o papel e o envelope, que é o mais fácil. A gente não se importa em ter trabalho, desde que aquilo, tipo, fique marcado, sabe? Mas Acho que vale a pena, trabalho né? pra caramba. Foi, nossa, um desafio em tanto. Sim. Chegou no final, eu falava assim, ai, não aguento mais ver bolsa. Aí chega o pedido no dia seguinte, mais boas. Exato. Não, e quando a gente criou esse convite, falou assim, cara, acho que, sei lá, vai ser sempre só pra padrinhos mesmo. Uma meia dúzia e Ninguém vai isso. pagar, a gente achava que ninguém ia pagar. Exatamente. De repente, tipo assim, a gente nunca fez tanta bolsa na vida. De verdade. Assim, impressionante, né? Tem coisa Que bom, né? Sim, com certeza. É legal porque as noivas se empolgam com a gente. Tipo assim, isso é muito bom. Elas gostam das nossas piradas, assim. Eu acho que esse é o grande legal do nosso mercado, porque os noivos estão, eu falo, ninguém vem aqui triste falando, eu preciso fechar uma despedida de solteiro, me ajuda aí. Exato. Eles estão empolgados porque é um sonho, então, pô, eles consomem, eu brinco que, noiva principalmente, quando é pedido em casamento, entra na dimensão noiva, que consome tudo que aparece na frente de casamento. Sim. O Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, então, sai consumindo. Então a gente tem essa benesse de elas estar sempre empolgados. E muitos sempre assim, adeptos e receptivos a novas ideias. Sim. Porque eles querem um casamento muito personalizado, né? Exatamente. E vocês trazem essa personalização pro casamento. Sim, Ninguém se arrepende também, né? Tipo assim, se você perguntar pra um noivo,
Cara, você ligou de gastar lá mundos e fundos no seu casamento? Não, foi tipo o melhor dia da minha vida e faria de novo? Faria de novo, tudo igual. O mais diferente possível faria. Quer fazer 3 dias de festa? Vou fazer 3 dias de festa. Não conheço um que fala assim, ai não, me arrependo, eu não devia ter gastado dinheiro com outra coisa, sabe? Não, é. E os noivos que querem ter uma identidade visual no casamento, por onde eles têm que começar? Qual é o seu, olha, vocês vão começar pensando nisso aqui? A primeira coisa é fechar o lugar. Porque aí é um pouquinho da mão da arquiteta aqui. Pra gente construir uma carinha desse casamento, né? Ele ter um corpo, eu preciso ter uma base, pelo menos. Então, qual que é a arquitetura que eu vou ter? O plano de fundo, né? A base de tudo. Então, vai ser uma fazenda. Então, obviamente, eu não vou evitar materiais que não combinem com o estilo fazenda, né? Eu vou casar na praia, eu não vou colocar, por exemplo, materiais como espelho, cristal. Não vou sugerir também na papelaria materiais que não condizem, não combinam. Eu vou sempre agregar materiais que combinem com essa estética, seja para uma linha mais tropical, seja para uma linha mais minimalista, numa pegada mais conceitual, depende. Mas sempre a base é o mais importante. Aonde você vai casar? Na fazenda, na praia? Qual que é o lugar? É um estilo português? É um estilo, sei lá, mais moderno, urbano? Sei lá, eu preciso de uma base. Aí depois disso, a gente consegue fazer tudo. Tendo a base, as coisas funcionam. E quem que dá mais palpite nessa hora da criação, noivo ou noivo? Olha, depende, são os noivos também, né? Tem noivos Melhor que palpiteiros. noivo, assim, muito. Não, quando eu pergunto isso, as pessoas falam, normalmente é noivo, mas quando o noivo fala, praticamente só fala sozinho. É isso. É exatamente isso. Tipo assim, vamos dizer, 90% são as mulheres. Porque as mulheres que são as sonhadoras e gostam dessa coisa da estética, de organizar, né? Os homens normalmente não se apegam a detalhes e as noivas são extremamente detalhistas. Mas quando o homem é detalhista, não tem espaço pra mulher. Não sei explicar. Não é amor, não é? Não é amor, não. Tô empolgada. É bizarro. Tipo assim. Como foi a noiva aqui? A minha pior cliente. Fernanda foi minha pior cliente, porque extremamente exigente. E também porque a gente queria que o casamento fosse uma coisa tudo muito inovador, porque a gente sabia que, de certa forma, ia servir como referência para outras noivas. Então tinha uma pressão assim de, como vai ser seu convite? Você já fez 10 mil convites por aí? Então, tipo assim, você tem que fazer um mais diferentão. Então sempre tinha um pouco essa pressão, sabe? Aí eu acabava sobrecarregando a cara, no sentido, não, isso aqui não tá legal, vamos fazer outra coisa de um jeito diferente. É que a Fernanda acha que eu sou um poço de criatividade. Tipo assim, ela sempre acha que eu vou tirar alguma coisa, assim, da manga. Arquiteta, né? Eu não sei explicar, ela tem uma expectativa muito grande. E eu fico, tipo, nessa tensão também. Então, assim, o convite dela foi uma das coisas que a gente demorou um tempo pra pensar, né? Mas ficou legal. Ficou bem legal. Foi um dos mais bonitos que a gente já fez até hoje. Sim. Eu acho, pelo menos. Tem que gostar, tá bom, né? Tem que gostar. Por favor, né? Exatamente. É o meu, fala que eu não. Você fala isso na minha frente? Sim. Meninas, a gente tá chegando no final, mas eu assim, fiquei muito não surpreso porque eu tinha visto, mas assim, é bem legal ver o nível de detalhe que a gente tem conseguido fazer os casamentos. Para muitos fornecedores que vêm aqui que já tem 15, 20 anos de mercado, eu pergunto o que mudou de 20 anos atrás, quando você começou a trabalhar no mercado, para hoje. E isso é uma coisa que não tinha, a gente não via isso em casamentos. Não precisa nem muito longe, 5, 6, 7 anos atrás não existia muito isso. Então eu gosto do podcast para justamente trazer essas novidades, para mostrar quantas coisas a gente pode fazer no mercado de casamento. Ver vocês me deixa muito feliz de, a gente tá cada vez mais estruturado nesse mercado mesmo e fazendo coisas inovadoras para trazer mais novidade para os noivos. Então eu fiquei muito feliz de ver o trabalho de vocês. Ai, que bom. Obrigada, gente. Eu acho também que o mercado de casamento é cada vez melhor, né? A gente está tentando inventar novas fórmulas de deixar o casamento como algo inédito, né? Não simplesmente replicar casamentos iguais, né? Tipo, os noivos, eles estão desejosos nesse investimento de fazer algo diferente, inovador, e só precisa do fornecedor, né? Do fornecedor certo, né? Exatamente. Na verdade, né? Os fornecedores que estão pensando já dessa forma estão muito bem. Sim. Acho que os fornecedores têm que começar a pensar mais nesse sentido. Tipo, quanto eu posso fornecer de personalização ou de algo inesquecível para os meus noivos? E acho que essa é a fórmula do momento, porque as pessoas querem cada vez mais novas experiências, né? No mundo digital, onde tudo está muito fácil, eles querem algo inédito. E não sei se já começaram a fazer, mas a gente vai começar a pensar em algumas coisas juntos para
despedida de solteiras. Fechado. Tem muito espaço aí pra gente fazer coisa junto. Sim, que legal. Essa é a verdade? Não, putz. Nunca apareceu pra gente. Então, a gente, terminando aqui, a gente vai aceitar ali, você vai ver que eu vou começar a mandar um monte de coisa pra vocês. Fechou. Mas quem assistiu o nosso episódio até agora falou, eu preciso conhecer vocês, querem entrar em contato, fiquem à vontade, deixem Instagram, WhatsApp, sabe? O que vocês tiverem pra achar vocês é a hora que vocês compartilham. @Estúdio Pinos. Simples. E mande um e-mail para nós. Qual que é o e-mail? contato@estudiopinos.com.br. Estúdio Pinos de forma portuguesa mesmo, né? Porque normalmente as pessoas tentam abreviar ou jogar um inglês aí, mas é como se fala aqui mesmo. Sim. E mandem um e-mail pra gente, vai ser um prazer atender vocês. Obrigado, muito obrigado mesmo por ter vindo. Imagina. Gostei demais, adoro trazer essas novidades, fazer cada vez mais o nosso mercado crescer. Então, quando vocês tiverem novidades, Fechou. acabamos de criar um monte de coisa aqui, devem vir aqui, porque aí tragam a próxima vez. Nossa, é verdade, Que né? A gente não trouxe nada vocês físico. podiam- pra Nossa, vocês, é né? verdade. Vocês podiam ter trazido, mas assim, já fica aqui, quando vocês criarem coisas novas, a gente vai levar exemplos, a gente mostra aqui, mas quem tá assistindo no YouTube, a gente sempre dá cortes no Instagram. Então vocês mandem pra gente as imagens que vocês tiverem, das coisas que a gente falou, Tá bom. que aí a gente faz uma ediçãozinha ali, coloca o que vocês falaram e a imagem embaixo. Obrigado, viu, de novo. Obrigada. A gente agradece, Foi um viu? prazer. O prazer foi meu. E você que assistiu até o final, meu muito obrigado. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Hangover. Você que quer organizar viagens de despedidas de solteiros, tanto dentro quanto fora do Brasil, entre em contato conosco, a gente vai oferecer a melhor experiência para vocês. E a Blue Demer com os melhores vinhos do sul da França, sejam eles branco, tinto ou rosé. E, por favor, gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, para suas amigas noivas, para os seus amigos noivos. Acesse as nossas redes sociais. Nosso Instagram é @pod.mary. Nosso TikTok é podmary. E o nosso site é www.podmary.com.br. E aguardo vocês na semana que vem.